Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou Marcele Leite, enfermeira do Sesc Bahia Feira de Santana. Hoje estamos no nosso segundo dia da Semana de Saúde do Sesc Bahia. Pensando na saúde do adulto e do idoso, hoje teremos o tema Alimentação na Melhor Idade com a nutricionista Melina Rafaela Carneiro, pós-graduada em Gestão em Unidades Produtoras de Alimentos e Refeições, pela Faculdade Dom Pedro II. Atuante no SESC há 1 ano e 6 meses. Vou deixar na descrição do vídeo um contato para tirar possíveis dúvidas. Desde então, Melina, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, meu nome é Melina, eu sou nutricionista, atuo hoje no restaurante Sesc Feira Centro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cuidando da alimentação do idoso. Então vamos lá? Falando um pouquinho sobre o envelhecimento da população mundial, até 2025, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o Brasil será o 6º país do mundo no número de idosos. Então, a gente vê que o número de idosos vem crescendo e vai crescer muito mais nos próximos anos. E por que isso está acontecendo? Então, antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? Tinha 8, 9, minha avó teve 11. E hoje as famílias se resumem em 1, 2, 3 filhos no máximo, né? É o que a gente vê. E por que esse número de idosos vem crescendo tanto? Então, com o avanço da medicina, qualidade de vida, a gente tem realmente visto que o número de idosos tem aumentado, né? As pessoas têm vivido mais. Então, isso a gente tem que estar preparado, né, para receber esses idosos. Então, falando um pouquinho algumas alterações físicas do envelhecimento. A diminuição do paladar, né, devido à alteração do olfato. Então, eles não sentem muito o cheiro, o sabor. Outro ponto também que podemos falar é a saúde oral, né, que é prejudicada. Então, com o passar dos anos, eles vão perdendo alguns dentes e quando chegam a certa fase, precisa colocar prótese. Então, muitas vezes essas próteses não são bem colocadas ou eles não se adaptam bem às próteses, acaba machucando a boca e com isso tem que refazer prótese. Outros até não se adaptam a essas próteses e preferem ficar sem. Aí tem que ter um cuidado com a alimentação, que a gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, a redução do fluxo salivar, né? As glândulas salivares, elas começam a não produzir tanta saliva e com isso eles não conseguem ter uma boa digestão. Então diminui a quantidade de saliva e o ideal é que essa alimentação seja uma alimentação mais úmida, macia, para poder facilitar a digestão dos alimentos, que a digestão dos alimentos começa na boca. Então a gente precisa estar ofertando uma alimentação mais adequada para esse idoso. A saciedade precoce também é uma alteração que acontece muito nessa idade. Então, qualquer pouquinho de comida que eles comem já está saciado. Então, às vezes, demora muito para poder fazer a próxima refeição, porque ele já se sente saciado com pouca coisa. Ou quando senta na mesa para se alimentar, come um pouquinho, belisca alguma coisa e já não quer comer mais. A disfagia também é um ponto a ser bem analisado nessa fase. Então, alguns idosos apresentam essa disfagia, é a dor, né, ao engolir, a dificuldade para engolir, sentem dor. Isso pode levar a engasgo, tosse e ele broncoaspirar. Então, essa disfagia é uma patologia, então é preciso ser analisado, investigado, para que esse idoso não venha se engasgar e broncoaspirar o alimento. A dificuldade de zinco também é um ponto também a ser analisado. Então, nessa fase, eles apresentam uma dificuldade, né, uma deficiência no zinco. Então, é preciso ter realmente um controle, né, ir ao geriatra ou ao nutricionista e tá pedindo para dosar o zinco. Geralmente eles ficam com um paladar metálico e com isso acarreta outros problemas que a gente vai falar mais na frente.
Outra alteração que é muito vista nos idosos é o funcionamento do intestino. Então, alguns apresentam diarreia, começam a apresentar alguma intolerância, outros já apresentam dificuldade, né, a evacuar. Então, a gente precisa estar realmente analisando cada ponto desse e estar atento para poder procurar o profissional certo, né, nos momentos que eles precisam dessa atenção da gente. Então, depois de falar tantas alterações, tantos problemas que os idosos podem apresentar, vamos falar agora nas soluções, né? O que é que a gente pode estar fazendo para poder estar ajudando a sair dessas fases que é realmente muito difícil. E aí, o que fazer para esse idoso se alimentar diante de tantas alterações, de tanta dificuldade que a gente falou anteriormente? Então, utilizar temperos naturais, né, para realçar o sabor do alimento. Então, colocar alho, cebola, manjericão, orégano, cheiro verde, entre outros, para poder realmente realçar o sabor do alimento. Retirar o saleiro da mesa, porque nessa fase eles colocam muito sal para poder sentir mais o sabor. Então, retirar para não estar acarretando outras doenças, né, como hipertensão. Utilizar o limão para realçar o sabor. Apresentar as refeições de uma forma favorável, a gente colocar a mesa, arrumar tudo bonitinho, colocar os talheres, os talheres adequados. Se ele tem preferência de comer de colher, colocar colher. Se ele tem preferência de comer de garfo e faca, colocar os talheres corretos, das formas que ele gosta de se alimentar, para poder facilitar, né, que eles se alimentem de uma forma adequada. A apresentação dos pratos também é uma coisa muito importante, como eu falei para vocês. Uma tacinha com a papinha de goiaba para que eles possam comer, fazer a apresentação do prato de uma forma que fique mais atrativo realmente. E a saúde oral prejudicada que a gente falou. Então, oferecer os alimentos com a consistência ajustada, né, aos talheres também adequados. Então, carne moída bem cozida ou desfiada, frutas macias ou bem picadas ou em forma de papa, como for mais adequado para aquele idoso. Os pães de uma forma que seja macia, dá preferência a pão de leite ou pão de forma sem casca. Tem uns que preferem até molhar no café ou na sopa para ficar mais, a consistência ficar melhor. Alimentos cremosos, batido ou conforme a necessidade do idoso naquele momento. Então, a redução do fluxo salivar. Então, oferecer alimentos mais úmidos e macios. Preparações cozidas são mais adequadas, né? Comparadas aos assados, os grelhados que ficam mais ressecados. Oferecer molho para ser adicionado nas refeições, como um caldinho de feijão ou um molhozinho de tomate, para que ele venha adicionar conforme tenha necessidade. E uma pequena quantidade de líquido para acompanhar a refeição. Mas como assim? Se a gente fala que não é adequado beber, né, líquido na hora da refeição. Só que no idoso é diferente. Como existe essa redução do fluxo salivar, o ideal é você colocar 2 dedos de suco, ou água de coco, ou suco natural, ou água de coco, ou água mesmo, para que eles venham acompanhar a alimentação, para que de forma que eles vão se alimentando, se tiver necessidade, eles vão comendo. Então, no idoso existe essa flexibilidade por conta do fluxo salivar. E a saciedade precoce? Então, como a gente tratar isso? Então, aumentar o fracionamento, né, das refeições e diminuir o tamanho das porções. Então, se ele toma um prato de sopa, diminuir esse prato, colocar um prato menor, com quantidade menor. Oferecer os alimentos de forma que eles aceitem. Então, às vezes, eles não gostam de uma fruta cortada, que seja de papa ou vice-versa. E utilizar preparações para aumentar o aporte calórico. Então, a gente pode estar usando alguma vitamina ou suplemento alimentar, melhor dizendo, para poder estar agregando um valor calórico melhor àquela refeição.
Então, existe hoje no mercado alguns suplementos próprios para ser usado em preparações quentes ou frias, para poder estar adicionando a refeição para melhorar o aporte calórico. Então, isso pode ser usado tanto em preparações quentes, como sopa ou no próprio almoço. Pode usar em sucos, vitaminas, em mousse ou até mesmo em cima da fruta. Então, é necessário a gente observar se ele está realmente ingerindo a quantidade adequada para ele e se ele não está tendo essa saciedade, se ele está tendo essa saciedade precoce, tá colocando um suplemento nesse alimento para que ele venha conseguir atingir a quantidade nutricional adequada. Então, o tamanho da porção, como eu falei para vocês, às vezes se você fracionar, ele consegue comer melhor. Então, assim, dividir em várias porções, ou se for de 2 em 2 horas, para que ele possa se alimentar melhor. E no caso da disfagia, que é a dificuldade para engolir, é extremamente importante a consistência. Então, é preciso passar por uma avaliação com o fonoaudióloga para poder ela definir realmente qual é a textura adequada para aquele idoso. Aí ela vai definir se é néctar, se é mel, se é pudim, se é líquido, se é pastoso. E aí, conforme ela faz essa avaliação, é preciso que a gente venha seguir à risca, né? Essas indicações, para que o idoso ele não venha broncoaspirar. Então, existe várias consistências. No mercado também existe os diluentes, né? Que a gente vai colocar para poder melhorar a consistência dessas. Se for uma água, tem a água espessada, aí tem um diluente certo para poder você fazer e a água ficar em uma consistência mais grossa, para que ele não venha engasgar. Então, é preciso a gente estar atento realmente quando o idoso começa a ter muita tosse, muito engasgo, para a gente fazer uma avaliação. Bom, uma das alterações que a gente falou no início foi o funcionamento do intestino. Então, a gente vê muito os idosos apresentarem uma alteração no funcionamento do intestino, ou para diarreia, ou para obstipação. Então, o que a gente fazer para poder melhorar o funcionamento do intestino? Então, aumentar o aporte de fibra na dieta. Então, a gente pode estar colocando mais legumes, frutas, verduras mais laxativas e aumentar o consumo de ingestão de água, né, durante o dia. Então, água de coco, chá. Essa fase, eles não gostam muito de beber líquido, então eles não sentem muita sede. Então, o que é que a gente pode fazer para estimular? Tá colocando água de coco, uma água saborizada, um chá, e isso aumenta a ingestão de líquido. Uma atividade específica também é muito importante, como uma hidroginástica, um pilates, uma atividade mais direcionada. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre comfort food. Comfort food é a comida que conforta a alma. Então, são aqueles alimentos que remetem lembranças de épocas felizes, né? E isso é muito significativo nessa fase. Então, cada um tem um alimento que lhe traz, né, boas lembranças. Então, cada um pode ter um alimento. Então, eu mesmo lembro muito do bolinho de chuva que minha avó fazia. E toda vez que eu faço, isso me faz voltar à infância. Então, você pode estar tentando lembrar um pouco com ele, com o idoso, sobre o alimento, né, que mais eles comiam na infância. Pode ser uma canja, um mucuzá, um mingau de milho, um arroz doce, uma sopa. E aquilo ali traz boas lembranças e com isso faz com que ele se alimente bem. Então, tá sempre trazendo um pouquinho, né, desse comfort food,
dessa lembrança, que é aquela comida que acalenta, né? Aquela comida que alimenta o corpo e alimenta a alma também, por trazer boas lembranças. E outra coisa a gente falar aqui é um pouquinho sobre a tristeza, a depressão e a solidão. Então, nessa fase, é uma fase que eles ficam mais sozinhos, né? Já criaram os filhos e com isso os filhos já têm uma vida mais independente e eles estão ali mais sozinhos. Então, procurar a ajuda de um profissional específico, né? De um psicólogo para poder ajudar a tirar dessa fase. Outra coisa importante é colocar aquele idoso para ter rotinas e atividades para não ficar com o tempo vazio. Respeitar os hábitos, né, deles ali, os que gostam de assistir, os que gostam de ir para a igreja, os que gostam de leitura. Então, conversar com o idoso, ouvir o que ele tem para dizer e que ele se sentirá útil, né, quando ele conversa com alguém, quando ele se sente participativo em alguma coisa. Então, não é da alimentação, mas isso é um ponto a ser discutido, porque com isso, com a depressão, faz com que eles venham deprimir realmente e aí não se alimentam. Então, nem sempre as alterações são ligadas realmente à depressão ou à alimentação. Pode estar ligada à depressão e outros fatores. Então, a solidão, as perdas de pessoas próximas, decadência material, são alguns dos motivos que tornam a população idosa vulnerável ao aparecimento de depressão. Isso é uma frase de Euler Ribeiro, que é um médico geriatra. E com isso, né, com essa solidão, isso acarreta outros problemas. Então, a gente precisa estar atento, né, não só na alimentação, mas em todos esses aspectos que a gente abordou aqui, para que isso não venha direcionar a alimentação do idoso também. Não ter alguém para fazer a alimentação equilibrada também é um ponto, né, a ser discutido. Então, eles acabam substituindo as refeições por um biscoitinho, um leitinho, e aí com isso eles fazer comida só para uma, duas pessoas já não tem mais tanta empolgação para fazer, o tanto porquê. Então, eles acabam comendo comida mais rápidas para ser feita, com aporte calórico menor. E aí, às vezes, repetem a mesma refeição que fez no café da manhã e às vezes no almoço. Eles acabam tomando um suco, um leite, e com isso vai passando os horários das refeições e eles não se alimentam bem. Repetitividade de preparações, como eu falei com vocês, acaba tomando muito suco, e suco no almoço, suco no café, e não querem se alimentar bem, aí toma leite ou biscoito, um leite com pão, e aí fica só nisso. E quando a gente vai fazer uma análise daquela alimentação daquele idoso, realmente está uma alimentação repetitiva e sem nenhum valor nutricional. Preparações rápidas, né, de baixo valor nutricional, como eu falei, e grandes períodos sem se alimentar. Então, às vezes, eles acordam, não tem fome para comer. Aí vai se alimentar por volta de 3 horas da tarde, ou meio-dia, ou almoça meio-dia e não sente fome para comer mais tarde. Ou pode acontecer também ao contrário, aquele idoso que tem compulsão alimentar, está se alimentando o tempo todo. Então, toda hora beliscando uma coisinha, e a gente precisa estar atento a isso. E quando o idoso tem anorexia ou compulsão alimentar? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Mudanças nos hábitos alimentares ou preferências, né, alimentar. Então, a gente tem que perceber se ele está emagrecendo muito rápido, ou não está conseguindo se alimentar direito. Então, é importante um acompanhamento com a nutricionista para poder estar fazendo essa análise do comportamento nutricional daquele paciente. Então, observar quantas vezes ele se alimenta no dia, quais são os tipos de refeição que eles estão fazendo,
se teve emagrecimento muito rápido, né? Então, algumas coisas favorecem a esse comportamento alimentar, e a gente precisa estar atento a isso. E também, né, existem algumas doenças que são doenças de base, geralmente na idade do idoso. Então, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, as doenças cardíacas, doença renal, osteoporose. Então, nessa fase da vida, os idosos desencadeiam algumas doenças. E a gente precisa estar atento a isso, porque eles começam a usar muita medicação. Então, a medicação, você vê que eles geralmente andam com uma bolsinha, né, de remédio para o joelho, osteoporose, diabetes, hipertensão, ou para o estômago. E ali, com esse uso de medicação acaba alterando na alimentação. Eles acabam não sentem muita fome. E com tantos pontos, né, que a gente falou que a gente precisa estar atento para os idosos. Aí você me pergunta, e aí, o que comer? O que é ideal para os idosos comerem? Então, ter uma alimentação rica em fibras, variada, né? E para mim o principal é ter rotina, ter horário de comer, né? Isso faz muito bem, você ter os horários. Eu sei que a gente precisa ser flexível, né? Porque os idosos, eles geralmente estão mais em casa, não fazem tantas atividades que gerem um gasto calórico e às vezes nem sentem muita fome. Mas o importante é você ter rotina, né? Ter os horários de café da manhã, almoço, lanche, janta. E esse alimento seja variado. Então, sempre tá colocando os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas, né? Que são os lipídios. Então, sempre tá ingerindo raízes, como batata doce, aipim. Tá colocando que são os carboidratos complexos, né? Que são ricos em fibras. Ingestão de leite, a ingestão de frutas e legumes, isso é muito importante. O aporte calórico e para as vitaminas. Não esquecer da vitamina D, né? Que a gente pode ativar isso no sol. Então, além da ingestão de cálcio, né? Com os alimentos com leites e derivados, a gente precisa também ativar a vitamina D. Então, tomar sol para que essas vitaminas que a gente está ingerindo seja absorvida pelo organismo. Isso é muito bom. A ingestão de água também é muito importante. Então, colocar uma garrafinha com a água para a gente poder ter noção de quanto já bebeu durante o dia. Se já bebeu uma garrafinha, 2 garrafinhas. Se ele não tem hábito de beber água, saborizar essa água com uma rodelinha de laranja, ou limão, ou colocar morango dentro, ou hortelã, o que ele sentir, gostar mais do sabor. Então, tá ingerindo líquidos é muito importante. E assim, o que os idosos não podem comer? A gente precisa ser um pouco flexível nessa idade, porque a gente sabe que eles já não se alimentam muito bem. Então, a gente tem que ser mais flexível. Então, dar preferência realmente aos alimentos saudáveis, isso é importante. E tá diminuindo a ingestão de sal, açúcar, né, e gordura. Mas, se ele tá com vontade de comer alguma coisa que não é da rotina alimentar dele, a gente precisa ser flexível um pouquinho, não é isso? Então, o que a gente precisa ter é uma rotina de alimentação saudável, porque um dia ou 2 que a gente sai da rotina alimentar, isso não vai fazer muita diferença não. O que importa mesmo é você ter uma rotina de alimentação saudável. Então, isso seja sempre, mas um dia ou 2 que sai da dieta não vai fazer diferença não. Eu gostaria de agradecer ao SESC
né, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês sobre alimentação. Muito obrigada a todos.